Um dos grandes problemas hoje na vida de todos nós, todo ser humano, é a falta de ter compromisso com Deus. Não é falta de ter uma religião, é a falta de compromisso com Deus para ser uma pessoa submissa àquilo que Ele tem ensinado. Porque se fosse por ter religião, na verdade no mundo está cheio de religião de todas as espécies e todo tipo de culto a divindade tem acontecido. Então não é falta de religião, é falta de compromisso com Deus, né? A vida do homem, ela vai de mal a pior. Ela entra em uma ruína por causa desse problema de estar procurando conhecer e observar os ensinos que Deus deixou para que todo homem possa estar seguindo a Ele. Na história do povo, né, aconteceu algo muito interessante. Na época de Jeremias, capítulo 17, vai ser o ponto principal da nossa mensagem dessa noite, nós podemos observar que Jeremias aqui, ele aponta direto para o povo que não assumiu um compromisso com Deus em observar os seus ensinos e praticar, e ao mesmo tempo ele faz uma menção do próprio governo que chegou, que acabou desviando um pouco mais o povo que estava com ele. O coração do povo ficou solto, livre para praticar aquilo que vinha. O pecado, na verdade, faz tudo isso, né? Em Jeremias 17, do versículo 1 ao 4, ele fala que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiaguda, gravada na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Versículo 3. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altares por causa do pecado em que nos teus territórios. Então Deus abrangiu longe. O pecado do povo, e o povo não conseguia enxergar. É interessante observar que hoje, nos nossos dias, o povo não consegue enxergar, né, o lamaçal que lá vai mergulhando a sociedade. A nossa sociedade, falar da sociedade brasileira e sociedade no mundo até, está mergulhando num lamaçal que não tem fim. E Deus fala, olha, isso vai ter um preço muito alto. Porque Ele falou para Judá e Israel. E eles tiveram um grande problema. Porque você sabe que por volta do ano 580, né, Jerusalém foi invadida pela primeira, pela segunda vez, foi levado cativo, né, por Nabucodonosor para a Babilônia, muitos morreram, e foi espalhado, já falei em outros vídeos sobre esse assunto, mas isso é sempre bom a gente estar lembrando, para a gente corrigir nossas vidas enquanto há tempo, e não ir em direção que o mundo está indo. O mundo vai numa direção, nós precisamos ir na direção de onde está Deus. No versículo 5, ele diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. É interessante observar, nós temos gravado esses versículos na Bíblia, mas é comum hoje o homem seguir a cabeça de outros homens, principalmente de líderes religiosos, que aponta uma direção para a população ir. Precisamos estar atento e observar se a direção que está sendo apontada é boa ou é ruim. Porque maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço algo forte e deixe de confiar no Senhor. É isso que Jeremias está falando para o povo. Ele está dizendo, olha, vocês estão confiando mais na palavra de homens do que na palavra do Senhor. E com isso, eram pessoas religiosas e foi distanciando de Deus e não perceberam quando o mal chegou e pegou todos de surpresa. Nós estamos vivendo no mesmo jeito nesses dias. Não estamos percebendo que o mal está chegando a cada dia mais perto
e a gente fica de braço cruzado, sem voltar para o Senhor verdadeiramente e observar o que Ele está falando conosco. Aí no versículo 6 ele diz ainda: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o homem, ou quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Não percebe quando chega o castigo. E ao mesmo tempo ele mostra, olha, mas tem um lugar seguro para você. Tem um lugar onde você pode confiar. É ao meu lado. E aí ele diz no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele cita o versículo 8, depois você pode ler, que está em Salmo número 1, no versículo 1, que o homem que confia no Senhor é como se fosse uma planta plantada nas margens onde corre água. Não importa o que está acontecendo no deserto, porque no tempo certo ele vai produzir frutos, porque a sua raiz está ligada onde tem fonte de água viva. Então, bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como uma planta, porque ele vai produzir os frutos que agradam o Senhor e ele vai estar lá, né? Por que será que Jeremias está falando tudo isso, o profeta Jeremias? Na verdade, nem por gosto de Jeremias. Jeremias é até considerado o profeta chorão. Lembra que eu falei num outro vídeo? Na verdade, Jeremias é o profeta de Deus, o homem de Deus, que foi preso, que foi até espancado. Jeremias, ninguém dava mínima para ele, o povo estava olhando mais para o lado carnal, aquilo que agrada a carne, que era importante. Está parecido com os nossos dias hoje, não é diferente. Esquecendo de olhar para o Senhor. Aí ele diz no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo 17 de Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo que o coração é enganoso. Aí alguém pode dizer, mas eu sou sábio, por isso eu uso a minha mente para saber as coisas que eu posso fazer. O meu coração está dizendo isso. Enganoso é o coração. Quem pode conhecer? Deus está falando, eu conheço, eu esquadrinho, e eu vou dar para cada um, segundo o bem ou mal que estiver produzindo no período que se chama hoje, nas nossas vidas. Por isso precisamos ficar bem atentos, né? É interessante observar que ele fala dessa atitude do coração no versículo 9 e 10, porque muitas pessoas falam, olha, o coração é o centro do nosso corpo, que bombeia o sangue, a mente, e nós devemos agir com o coração. Nós devemos agir conforme a palavra de Deus e nem conforme o coração. Aí eu estou agindo conforme a minha mente. Eu sou uma pessoa estudada, uma pessoa que sei de muitas coisas, então eu vou agir conforme a minha mente porque eu sou uma pessoa esclarecida. Engana-se também, porque Deus falou que nós devemos confiar nele. Ele é o Senhor. Ele deu a direção para que a gente possa viver. No livro de Atos, capítulo 2, no versículo 23, encontramos este versículo que nos ajuda a compreender um pouco mais disso que Jeremias está falando para mim e para você nessa mensagem dessa noite. Atos capítulo 2, no versículo 23, ele diz bem assim. 2:23. Quando eles, na sabedoria que eles tinham, na religião que eles tinham, em tudo que eles estavam fazendo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha, vocês são tão religiosos que vocês mataram o autor da vida. Interessante observar isso. O que Jeremias está falando, olha, vocês defendendo a religião de vocês, esqueceram do Senhor.
Aqui é o mesmo povo, quando chega na era de cristã, Jesus veio para morrer. Ele falou, olha, defendendo a religião de vocês, vocês se tornaram assassinos. Na verdade, todos quantos pecaram é assassino. Por isso ele diz, olha, vocês mataram o autor da fé, o autor que vem para salvar o homem. Aí ele diz ainda, no capítulo 3, no versículo 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta, falando de Jesus, será exterminado do meio do povo. Toda alma que não ouvir a esta pessoa que é Jesus, vai ser eliminado do meio. Então, não podemos agir com a mente e com o coração. O nosso pecado vai estar nos levando sempre. Religião não vai salvar ninguém. O problema em si do povo não é religião. Como eu disse no comecinho, da mensagem. O problema não é a religião, o problema é a falta de compromisso com Deus. Veja na sua vida se você está achando que é uma pessoa que está com Deus, mas você não tem compromisso com Ele. Deus faz a parte dele e tem uma parte que nós devemos fazer. É respeitar os limites que Ele colocou. E não ir com a maioria, porque o mundo jaz inteiro no maligno. O mundo caminha para a condenação. Esse é o ponto principal. Mas o homem se tornou cego e não consegue enxergar. A origem de todas estas situações, em todas as épocas, e não é diferente na nossa época, o nome disso é pecado. O nome de toda essa confusão que envolve o homem, que leva o homem para mais longe de Deus. Começando com as nossas autoridades, quando eu digo nossas, porque estamos vivendo esse período, as autoridades distanciam o homem de Deus. Maldito o homem que confia no homem e acha que ele é um ser superior. Deus é superior. O homem que foi colocado para ser uma autoridade, simplesmente ele é um trabalhador. Ele não é dono. Deus é o dono de tudo. Dos céus, da terra, meu dono, seu dono. Então, se fizermos por merecer, vamos herdar a vida eterna, a riqueza eterna. Se não, vamos ser condenados. Então, o resultado de tudo isso é que geração após geração vai distanciando do Senhor, vai ficando longe. Israel e Judá pagou caríssimo por isso. Foram levados cativos, destruído praticamente uma nação. Depois de 70 anos vão voltar. Primeiro lote, segundo lote de pessoas, mas muitos não voltaram mais, porque já perderam a vida logo de início. Hoje não é diferente. Vão ser levados para ser condenados. Hoje não existe um rei querendo levar nós para um deserto, para um lugar diferente. Mas os nossos governantes tentam nos levar em direção do que eles querem. A tática carnal. O nome disso é pecado. Pecado que corrompe a mente, minha e sua, e depois não haverá volta. Olha o que ele diz no livro de Tiago. Tiago é o irmão de Jesus, no capítulo 1. Aqui ele está dizendo que a origem do pecado é algo que engana o homem. Engana a mim e você. Se não prestarmos atenção e ficar confiando no homem. Quando ele fala confiar no homem, não é confiar na outra pessoa, é confiar nos meus instintos, na minha mente, no meu coração, e ao mesmo tempo confiar que aquela pessoa está certa no que ele está fazendo. E isso é uma falha minha e sua, quando nós não paramos para ver. Olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 1 do livro de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um, eu e você, é tentado pela sua própria cobiça, quando a esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Maldito o homem que confia no homem, e feliz o homem que confia no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, e feliz o homem que confia no Senhor e que assume um compromisso com Deus e passa a viver do modo que Deus tem ensinado. Viver as práticas do Evangelho, as práticas da Nova Aliança, fazer parte da sua igreja. Não é ser uma pessoa religiosa, porque ser pessoa religiosa não vai dar salvação para ninguém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer as batalhas, mas sempre confiando no Senhor, porque Ele é o vencedor, hoje e sempre. Você já é inscrito em nossa página? Seja um mensageiro do Senhor. Você está só visitando? Que o Senhor abençoe. Ele dê bastante força também, para que você possa vencer a tática maligna que os homens têm deixado crescer dia após dia. Mas Deus é o vencedor. Ele é o vencedor.